This is a Basewood County. Warning. There's a criminal urban, but witnesses who lived have said that he is not a normal human being. This is the last found footage of the criminal at the moment of his stop. E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Limites, e é o seguinte, Basewood County. Essa é uma série de terror analógico criado pelo canal Dark Mind, que há mais de 3 anos vem postando conteúdo de terror aqui no YouTube, só que diferente de vídeos curtos, obscuros e sem uma história propriamente definida, esse cara há mais de um ano resolveu iniciar essa série que até o momento tem 7 episódios. Só que apesar de todo esse tempo, só agora que ela veio ganhando bastante popularidade, está sendo considerada por muitos um dos analog horror mais obscuros do YouTube. Não só pelas suas cenas perturbadoras, como também pela sua história um tanto quanto enigmática, mostrando a ligação de diversos homicídios a seres chamados de humanoides, que basicamente são criaturas extremamente perigosas que, por um motivo até então misterioso, têm a mesma aparência de um ser humano normal, o que torna as coisas bem problemáticas, porque até você descobrir se a pessoa que tá andando do seu lado é normal, pode ser tarde demais. Então é isso, pega aí uma pipoquinha que o vídeo de hoje, como de costume, é bem longo, também se ajeita aí na cadeira, apaga as luzes do seu quarto para dar aquele climinha de terror, que hoje a gente vai falar sobre os humanoides de Basewood County. A gente começa então com aquela clássica transmissão de emergência e a polícia local informa para todos os moradores sobre uma criatura humanoide que invadiu o condado de Basewood e já fez 11 vítimas. E mano, é bizarrão como encontraram o corpo dessa galera, porque muitos tiveram os braços e as mãos arrancadas, além de receberem também aquele corte tramontina no pescoço. Então assim, o bagulho tá tenso, mano, tá bem feio a coisa, mas enfim. Como tem uma criatura assassina solta por aí, é recomendado que todo mundo feche todas as portas e todas as janelas. Pegue qualquer arma que seja possível você usar. E eu achei engraçado que eles colocaram uma fucking AK-47 ali, mas... mas beleza, né? Vai que alguém tem uma em casa. E por fim, se for possível, se esconder no porão ou no sótão da sua casa. Depois então dessas recomendações, é mostrado algumas características dessa criatura e o principal de tudo, que é a diferença física de um ser humano normal para esse bicho. To make you able to identify this creature, we are going to show you 5 police sketches that were drawn according to eyewitnesses' descriptions. Aparentemente, tiveram alguns sortudos que conseguiram sobreviver ao ataque dessa criatura, ou talvez só viram ela de longe, e a partir dessas pessoas que a polícia fez vários desenhos de uma possível aparência dessa criatura. A carinha dele! Uma das coisas que mais chama a atenção é a diferença da aparência dessa criatura em cada um dos retratos falados. Enquanto alguns vão para um lado mais bizarrão, com uma representação de monstro mesmo, outras já parecem assustadoramente mais que um ser humano. O que quer dizer que ou existem diferentes criaturas que variam de aparência de uma para outra, ou elas de alguma forma conseguem fazer uma espécie de mutação para parecer cada vez mais com um ser humano. O que seria um belo de um problemão, e é o que eu realmente acredito que seja, pela forma que estão tratando tudo isso aqui. Mas enfim, curiosidade não tão interessante, esse mano full aleatório que aparece é o criador da série. É isso, fim da curiosidade. Depois da transmissão acabar, é mostrada a primeira filmagem dessa fita e, pelo que parece, espalharam vários cartazes pela cidade com as orientações que a gente acabou de ver naquela transmissão. Só que, infelizmente, pelo menos pro coitado que tá gravando isso, aqueles avisos acabaram não servindo de muita coisa, já que 5 minutos depois do início dessa gravação, ele acabou se deparando com essa criatura e o fim é triste. Apesar de tudo, pela primeira vez a gente vê como realmente é essa criatura. E eu acho engraçado que quando ela aparece, um texto aparece junto escrito "a criatura". Um pouco desnecessário, eu acho que já dava pra entender, mas tudo bem. Enfim, mano, uma coisa importante antes da gente seguir para as próximas gravações é reparar nas datas, porque até então o que foi mostrado se passava em 2020, só que a partir daqui as coisas vão se passar em 1998, 2 décadas antes. O que quer dizer que essa criatura já estava entre as pessoas há muito mais tempo do que a gente imaginava, e como vai ser mostrado, ela desde sempre vem fazendo vítimas por aí.
Depois do ataque, parece que a criatura assumiu a gravação e ela mostra o que ela fez com a pessoa, e ela simplesmente estraçalhou o maluco, que com certeza não teve nem reação para se defender. Depois disso, aparece uma nota falando que esse negócio foi encontrado no porão da vítima por um detetive chamado Jeff Alberson, e a gente vai entender mais sobre esse cara na próxima fita. Mas de principal aqui nessa página de livro, apesar de estar bem difícil de entender, eu consegui traduzir mais ou menos algumas coisas. E basicamente é um alerta pro leitor dizendo que essa criatura se parece com um ser humano, mas ela vai deixar você e a sua família em pedaços. Então o mais inteligente é correr e se esconder dessa criatura. A fita então finaliza mostrando a terceira e última gravação, e tudo vai rolar de novo na casa de alguém, mas diferente da outra gravação, aqui a pessoa conseguiu ter uma reação ali tentando se esconder, e nesse tempo ela conseguiu filmar não uma, mas duas criaturas que estavam ali atrás dele, o que significa que sim, existe vários deles por aí. Aqui ele parece muito mais assustador do que no retrato falado e na primeira filmagem, que, sei lá, só parecia ser um bêbado jogado no bueiro. Talvez essa seja a sua verdadeira forma antes dele conseguir fazer esse tipo de mutação para parecer um ser humano. Porque nessa forma aqui é bem nítido e dá para diferenciar muito bem ele de alguém normal, mas bora continuar. Bom, na última fita a gente ficou sabendo da existência de um detetive chamado Jeff, e aqui vai ser mostrado um pouco mais da investigação que ele tá fazendo sobre os ataques dessa anomalia, que é como eles chamam esse bicho. Então assim, de principal dá pra gente comentar duas coisas importantes que mostram pra gente aqui. Primeiro é que durante uma investigação que o Jeff fez na casa de uma das vítimas, lá em 1998, ele encontrou algumas fitas que foi gravadas ali pela própria vítima de um tempo antes de rolar toda a tragédia, até o momento que tudo aconteceu, aquele famoso vlog da morte. Boa parte dessa gravação a gente só vai acompanhar essa pessoa dirigindo, e é sério, por muito tempo mesmo, só fica nisso. Mas pulando para a parte principal, a vítima chega na sua casa, pois é mais um ataque feito na residência de alguém, e ela é surpreendida pelas criaturas que a gente já viu em outros momentos, pelo menos eu acho que são as mesmas. Mas de qualquer forma, como a gente muito bem sabe, isso aqui não deve ter acabado muito legal pro nosso youtuber mirim. E a segunda coisa importante é que junto das fitas a polícia achou um sketchbook dessa mesma vítima, e nele tem vários desenhos desse monstro revelando ainda mais a sua aparência, o que convenhamos aqui entre a gente é uma coisa bem importante, principalmente quando a gente está lidando com uma criatura extremamente perigosa que ainda por cima consegue tomar a aparência das suas vítimas, mano. Então eles terminam falando que todo esse material foi analisado e guardado pela polícia, e ele recebeu o nome de Coleção de Fitas de 1998 de Jeff Alberson, já que foi ele que acabou encontrando tudo isso. Mas convenhamos, né? Ô nomezinho brega, viu? Puta que... Até agora, resumidamente, o que mostraram pra gente foi só um compilado de ataques que essas anomalias fizeram e que tem um investigador no rastro disso tudo tentando entender o que tá acontecendo. Porém, portanto, todavia, nessa terceira fita foge um pouco disso. A proposta dela é bem diferente. Ela começa mostrando esses dois caras conversando e do nada isso acontece. E o vídeo então corta para uma nota falando que é proibido assistir o conteúdo dessa fita, que seja lá que vai ser apresentado aqui, estão tentando esconder dos moradores de Basswood. Mas como a gente não tá nem aí, a gente vai ver do mesmo jeito. Basicamente vão apresentar um teste de identidade mostrando algumas fotos pra gente, na intenção de testar a nossa percepção de estranheza. E alguém ou alguma coisa diz que pode ouvir a nossa resposta. Nesse contexto então que algumas imagens começam a aparecer e todas aparentemente são normais. Até chegar nessa última que, logicamente, tem alguma coisa bem errada com ela. Tanto que depois de mostrarem esse rosto, todo o tom do vídeo muda e as coisas vão ficando cada vez mais bizarras. Mas enfim, depois então o corpo por inteiro aparece, só que a gente não consegue ver nenhuma característica dele. E é aí que perguntam pra gente como é o rosto dele, que é impossível a gente saber, já que só tem uma silhueta ali. Mas o vídeo por si responde a pergunta, completando a imagem com o rosto desfigurado que mostraram pra gente um pouco antes.
Então essa mensagem aparece, logo depois dela é mostrado mais um registro de alguém passando por um tipo de mutação, até que o vídeo corta mais uma vez e a gente é levado pra 1992, no que parece ser o banheiro de alguém. E mano, isso aqui sim dá medo. Isso aqui é muito bizarro, mano. Diferente do visual da outra anomalia, que acabou sendo revelado por completo, essa aqui não mostra nada pra gente. Muito pelo contrário, um aviso de perigo visual aparece e o vídeo logo em seguida corta apresentando um novo capítulo da fita. Logo de cara, pela primeira vez, a gente vê o rosto do Jeff. E uma coisa que eu achei meio estranho é que o desenho dele tá impresso junto com vários outros papéis da sua investigação sobre as anomalias. Mas independente, a gente nem tem tanto tempo assim para processar as coisas que estão acontecendo, porque enquanto vai mostrando o conteúdo dessa investigação, um probleminha aparece. As anomalias de alguma forma encontraram ele e o que acontece depois disso é um total mistério. O vídeo então segue mostrando mais algumas mensagens que dá a entender que existe um lugar em alguma floresta que é de onde vêm essas criaturas. E a última mensagem que aparece antes do vídeo cortar mais uma vez é que eles sabem onde você mora. E mano, todo o final dessa fita é uma confusão completa, mano. É difícil de entender as coisas que acontecem aqui. Então não tem muito o que fazer, vai meio que ficar pra interpretação de cada um. Depois de mostrarem o Jeff sendo praticamente emboscado por algumas anomalias, esse garoto aparece e aparentemente algumas criaturas também estão rodeando ele. Até que isso aí acontece. O vídeo deixa entender que ele foi atacado e depois ele simplesmente sai andando por aí até chegar nessa outra anomalia. Agora, o porquê que ele foi atrás dessa outra anomalia, quem é essa criatura, não dá pra entender, tá ligado? Mas é isso. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Essa fita é chamada de A Câmara e ela com certeza é a mais importante de toda a série, porque até então tava tudo muito confuso, mas aqui nesse episódio finalmente explicam pra gente o que tá acontecendo e da onde veio essas criaturas. Bom, é contado que em 1868 um cara chamado Calvin Bezold achou uma construção bem estranha em uma floresta. Floresta essa que fica no lugar que hoje leva o seu próprio nome, que é o Condado de Bezold. E no seu diário ele diz que nesse dia ele encontrou essa construção e que ela parecia uma coisa que veio do futuro. Era um prédio que ninguém sabia da existência e muito menos quem foi que construiu aquele lugar. Então de curioso ele acabou entrando lá para dar uma olhada e acabou se deparando com algumas pessoas lá dentro. Só que diferente de pessoas normais, essa galera tinha uma coisa meio estranha, mano, sei lá, umas paradas meio suspeitas pra deixar qualquer um em alerta. Eles não respondiam e também não demonstravam emoções, tinham partes do corpo que não eram naturais e alguns ainda tinham raízes de árvores saindo das costas. E pra piorar, eles começaram a demonstrar um comportamento um tanto quanto perigoso, então Calvin saiu vazado de lá e deu o nome desse lugar de A Câmara. O vídeo logo em seguida mostra pra gente um cartaz de desaparecimento de um cara chamado Andy Stephens, e se você reparar bem no rosto dele, se eu não tô ficando maluco, esse cara simplesmente é a criatura que mais apareceu nas fitas até agora. O que quer dizer que em algum momento ele foi pego por essas anomalias e agora, bom, ele virou isso aí.
Mas enfim, mano, eles não se aprofundam tanto nisso, já que a fita continua contando um pouco mais sobre a câmara, dizendo que em 1996, um grupo de pesquisadores da Filadélfia foi pro condado de Basswood investigar os desaparecimentos que estavam acontecendo lá. E durante essa investigação, eles acharam na floresta o mesmo prédio que o Calvin achou há mais de 100 anos atrás. Só que dessa vez, a equipe que tava lá tinha câmeras para registrar tudo, e foi isso que eles encontraram. Pode não parecer nada demais, né? No máximo aí só um prédio velho olhando por fora, e até pode ser. O problema mesmo é quando eles entraram pra ver o que tinha lá dentro. Logo de cara, uma das primeiras coisas que eles viram foi esse cadáver que tinha um pedaço da cabeça faltando e a costela dele estava totalmente exposta. Já em outra parte da câmara, eles encontraram essa criatura que estava sentada do lado desse reprodutor de fita cassete, e a fita que estava sendo reproduzida é a mesma que a gente viu do teste de identidade. Até a mensagem que tem ali em cima, naquele papel, é a mesma que apareceu meio sem contexto na fita anterior, falando que vão contar pra gente uma coisa que a gente ainda não pode compreender. Ainda nessa exploração, eles encontraram um relógio que estava em uma mesa cheia de restos humanos, e ali perto também acharam uma mulher que estava com seu corpo todo ferrado. Ela estava cheia de marcas, sem os olhos, arrancaram os dentes dela também, a sua pele ainda estava derretendo igual cera. Então, depois deles presenciar esse monte de absurdos, os pesquisadores resolveram fugir dali e eles foram pra floresta. Só que acontece uma coisa que surpreende literalmente 0 pessoas. Eles foram seguidos pelas criaturas e das 7 pessoas, só 2 sobreviveram. Depois disso é mostrado o mapa do lugar, detalhando onde os pesquisadores encontraram cada coisa, e o que recebe o maior destaque aqui é uma espécie de janela. Aparentemente é daí que essas criaturas saem, como se realmente fosse uma espécie de portal para outro mundo. Mas antes de explicarem melhor isso pra gente, o vídeo muda totalmente o foco para um tipo de aula de anatomia bizarrona, onde logo de cara já perguntam o que é um ser humano, e o doutor responde que nada mais é que uma câmara para eles. Essa aula, mano, entre muitas aspas, nada mais é que uma explicação do que é essas criaturas e o que elas fazem. E a nossa teoria desde o início estava certa. Basicamente, essas criaturas têm como único e exclusivo objetivo meio que possuir as pessoas, atacando e roubando o corpo delas. Fora isso, é apresentado algumas mudanças que acontecem no corpo de alguém que foi atacado, que além das mudanças visíveis, né, as coisas físicas que mudam, internamente também cresce uma espécie de núcleo que é criado pela própria criatura para ela conseguir controlar o seu corpo, além do cérebro também passar por uma mutação. E no fim, de uma forma mais prática, mostram pra gente como acontece essa transformação, desde a criatura na sua forma original até ela se parecendo quase que totalmente com o ser humano. Aqui rola mais uma transmissão para os moradores do condado de Basswood, avisando que tem mais um suspeito de assassinato à solta por aí. E pela imagem desse suspeito dá pra ver que se trata de uma das criaturas. Só que diferente do conceito que apresentaram pra gente, que esses humanoides caçam humanos pra roubar o corpo das pessoas, essa criatura já tá fazendo isso por esporte, tá ligado? Por puro sadismo. Tava sem nada pra fazer e resolveu caçar uma galera por aí. Tanto que, de acordo com algumas testemunhas, em alguns ataques ele não mata a vítima, ele simplesmente amarra a pessoa ali e deixa ela largada lá no chão em algum canto. Então assim, antes dessa transmissão terminar, eles falam que conseguiram um registro dessa criatura e é mostrado ela dentro da casa de alguém.
Essa mensagem falando para continuar correndo aparece na tela e o vídeo depois disso continua mostrando alguém caminhando em uma floresta, aparentemente tentando se esconder daquela anomalia, coisa que não deu tão certo e no final mostram o que sobrou do coitado. A última fita até então da série começa mostrando algumas notas de alguém falando que tá sentindo a sua alma sendo arrastada para algum lugar e que tem um parasita dominando a sua mente. Essa pessoa também diz que não consegue mais dormir e ela acredita que tá ficando louca. O vídeo então corta mostrando uma gravação do departamento de polícia de Basswood e o problema com as anomalias parece que se tornou uma coisa ainda mais preocupante, se é que tinha como. Eles falam que depois de muitos relatos de pessoas com problemas com sono, essa fita vem com a promessa de apresentar algumas formas das pessoas conseguirem ter um sono mais saudável e principalmente criar uma distância espiritual entre elas e alguma coisa. Depois dessa criatura aparecer do nada perguntando se você tá acordado, a fita volta ao normal mostrando as recomendações da polícia pra você ter um sono melhor. A primeira delas só diz pra você ficar atento com os horários certos de dormir, né? Nada demais, só que na segunda orientação as coisas já começam a ficar um pouco estranhas, já que a dica da vez é pra você antes de dormir verificar se o relógio tá correndo normalmente. Caso ele tenha parado de funcionar do nada, tem alguma coisa de errado acontecendo. Quando a gente volta mais uma vez para o vídeo informativo, a gente é apresentado para a quarta e última dica. Indo contra basicamente tudo apresentado até então, uma voz bem bizarrona fala pra gente dormir, enterrar nossa consciência e deixar eles entrar. E assim termina por enquanto esse Analog Horror. E mano, esse é o terceiro vídeo nesse estilo que eu faço pro canal e quase que eu não posto. Eu tava desistindo de fazer ele. Porque assim, por mais da hora que eu tenha achado toda essa história, a forma que o cara estruturou tudo isso, tá? Na minha opinião, eu não sei se eu sou burro demais, mas pra mim ficou muito confuso. Por exemplo, o Greylock e o Dreamviewer são histórias que tinham muitas referências bíblicas, mitológicas e os carai, mano. E pra mim foi muito mais tranquilo fazer eles do que esse aqui. Esse aqui deu muito mais trabalho pra estruturar a história pra vocês do que os dois juntos. Porque assim, basicamente os 3 primeiros episódios já jogam a gente no problema, mostrando esse universo criado pelo Dark Mind, com as criaturas atacando as pessoas, um detetive que estava investigando tudo isso, enfim, mano, algumas coisas com o próprio teste de identidade ficaram muito bons. Só que tem coisas como o próprio final dessa fita do teste que pra mim não fez sentido nenhum, sabe? Eu não consegui pegar a lore do negócio. Tipo, só no 4º episódio a gente finalmente entende o que tá acontecendo, de onde vêm essas criaturas e tudo mais. E nos 2 últimos ele apresenta alguns conceitos diferentes, e até que interessantes, como uma das anomalias matando gente por aí de graça, e a Before You Sleep, que basicamente revela que essas criaturas são parasitas, sabe? É interessante. Então assim, no geral eu curti muito. Eu tô curioso pra saber onde que isso vai dar, uma coisa que é inegável, que apesar de eu ter ficado confuso em alguns momentos, a história é boa, sabe? Eu só acho que tem algumas coisas ali que dava pra ter deixado mais fácil de entender. Então assim, mano, daqui a um tempo, com certeza eu vou voltar pra trazer uma parte 2. Mas é isso que eu tinha pra falar, tá? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários também, bora discutir, teorizar algumas coisas. É isso, e até o próximo vídeo. How can you live a peaceful life? Do not care about people's opinions. Get out. Sit in a park, around the trees, where you can watch the sea. Feel the breeze in your skin. And remember, when you are not running, I'm only getting closer.